um ditado popular que diz que peixe morre pela boca. E no caso do Valdemar da Costa Neto, não dá para entender necessariamente se ele é, entre aspas, fã ou hater do Bolsonaro. E você deve estar perguntando por que você está citando isso aí, Carlito? Porque vamos lá. O Valdemar da Costa Neto já tinha citado há um tempo atrás que o Bolsonaro estava numa condição de saúde deplorável, mas que se ele fosse solto, ele sarava no outro dia. Que a situação, inclusive, de saúde dele naquele momento é porque ele estava preso. E de certo modo ele está certo, né? Porque se você levar em consideração que antes da prisão, Bolsonaro vivia para cima e para baixo pelo Brasil, ia o tempo inteiro no Congresso, saía do Congresso, fazia cornociata, fazia motociata, fazia isso, fazia aquilo, o Valdemar não está mentindo e realmente a justificativa que ele traz faz sentido. Porém, a defesa do Bolsonaro está tentando construir a imagem do idoso fragilizado, que precisa cumprir a pena em casa porque tem um problema de saúde muito grave, afinal, Bolsonaro tem mais de 70 anos, e se tiver em tese uma doença grave, que a sua prisão no regime fechado e no sistema carcerário comprometa o seu tratamento de saúde, ele consegue reverter a sua prisão do regime fechado para o regime domiciliar. Mas nem a defesa mais acredita nisso. Eles vão pleitear, mas eles acreditam que o Bolsonaro será preso. A gente já trouxe até uma análise aqui na Folha em Foco, explicando de onde é que sairia esse entendimento, né? Primeiro, a quantidade de visitas que o Bolsonaro tem recebido na casa dele, que ele brinca, conversa, dialoga o dia todo, os eventos sociais que têm acontecido na casa dele, como aconteceu recentemente o aniversário da filha Laura, e antes dele estar em prisão domiciliar, as viagens que ele estava fazendo pelo Brasil inteiro, mostrando que a condição de saúde dele requer, evidentemente, algum tipo de atenção, mas o problema não seria tão grave quanto a defesa tenta dizer. E aí o Valdemar vai e me faz isso aqui, ó. O Valdemar diz não ter dúvida de que Lula vai reverter tarifários com Trump. Isso aqui foi dito há mais ou menos uma semana atrás, quando foi confirmado ali que teria reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, né? Mais ou menos uma semana e meia atrás. Muita gente criticou o Valdemar, dizendo que ele estava defendendo o Lula, né? Já tinham deixado ele revoltar, o povo já tinha ficado revoltado com ele por conta disso. Aí ontem saiu essa informação na coluna da Bela Megali. O relato de Valdemar a aliados sobre a saúde de Bolsonaro. Isso aqui é fantástico, porque olha o que ele teria dito para os aliados aqui sobre o último encontro dele com Bolsonaro. Tá aqui, ó. Apesar de ter apresentado menos soluços durante o encontro, Valdemar relatou que o ex-presidente se mostrou abatido, especialmente sobre o aspecto emocional. Parlamentares que visitaram Bolsonaro afirmaram que ele tem mostrado um comportamento semelhante ao que adotou em um dos momentos mais críticos de sua carreira política após perder a eleição presidencial para Lula em 2022. Traduzindo, o que o Bolsonaro tem é depressão. E depressão, meu amigo e minha amiga, não é motivo para tirar alguém do cumprimento da pena no regime fechado. Claro, salvo um ou outro caso que o apenado pode acabar dando cabo à sua própria vida, o indivíduo ele acaba sendo levado para um tratamento em uma clínica específica, né, tratamento psicológico, mas não é um motivo para levar ele para o sistema de cumprimento de pena domiciliar. Lá no canal Historiador eu fiz um vídeo falando sobre a Carla Zambelli. Antes dela fugir do Brasil, ela tinha dado uma entrevista dizendo que tinha vários documentos que provavam ali que ela não conseguiria ficar presa um dia na cadeia, que se ela fosse para a cadeia ela seria uma presa fácil, porque ela tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e trouxe uma infinidade de problemas. E no vídeo que eu fiz, eu não vou mostrar o vídeo aqui, porque esse canal é outro canal que eu estou desenvolvendo, evidentemente, mas procure lá no canal Historiador. Basta ir no canal, na aba que tem ali os vídeos, você consegue ver que aparece uma lupazinha. Deixa eu até mostrar para vocês aqui como é que vocês vão fazer, ó. É bem fácil aqui, ó. Vocês vão vir aqui no canal O Historiador. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão no canal Historiador. Aí vocês vão vir aqui no canal, tá? Vocês vão vir aqui em vídeos, ou vir aqui diretamente na aba da lupa e botar aqui Zambelli, ó. Aí vai aparecer todos os vídeos da Carla Zambelli que tem no canal. E aí no vídeo que a Carla Zambelli falou que ela não conseguiria cumprir a pena no regime fechado porque ela teria um problema de saúde grave, isso e aquilo, e que não conseguiria sobreviver à cadeia, eu expliquei no meu vídeo que existem vários presos no Brasil atualmente que têm o mesmo problema. Inclusive, entre depressão leve, moderada e profunda, se você somar todos os níveis ali, hoje a média nacional ultrapassa os 60%, 70% de apenados, incluindo homens e mulheres, que estão com algum tipo de depressão.
Em algumas regiões do Brasil, esse número chega a mais de 80%. E nem por isso o preso que está com depressão, ele é colocado para fora da cadeia, para cumprir prisão domiciliar, para ir para o regime semiaberto. Ele faz o tratamento com acompanhamento de profissional, né, psiquiatra, psicólogo, uso medicamentoso em alguns casos, mas isso não é o impeditivo para cumprimento da pena. Então, se o problema do Bolsonaro hoje for meramente a suposta depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso não impedirá o cumprimento da pena no regime fechado. E quando o Valdemar vem a público e diz que o Bolsonaro está nesse estado de saúde nesse momento por causa da condição dele de preso, mas que se ele fosse solto, no outro dia ele sarava. Depois ele vem a público e diz aí que ele não falou a público, mas falou a público, né? Porque o Valdemar vaza direto informação do PL. Eu digo isso porque eu tenho vários amigos na grande mídia que me dizem: Carlito, tá vendo essa informação que você viu aí? Quem vaza é o próprio Valdemar. O Valdemar entrou em contato comigo, falou isso, o Valdemar entrou em contato comigo, falou aquilo. Eu sei que geralmente a gente tem de proteger a fonte, mas no caso do Valdemar não precisa, porque todo mundo sabe que ele que sai vazando coisas do partido, inclusive envolvendo o clã Bolsonaro. Então, ele abriu a boca e falou basicamente o seguinte: ó, o Bolsonaro não tá grave não. Ele tá meio triste, que é normal, porque afinal ele tá preso em casa, mas tá bem. E isso é um sinal verde para que a justiça negue a prisão domiciliar do Bolsonaro. Muita gente tem questionado aonde é que ele vai cumprir a pena. Ele vai cumprir a pena em uma instalação militar, ele vai cumprir a pena na carceragem da Polícia Federal de Brasília, ele vai cumprir a pena em um presídio? E a resposta é bem mais simples do que muita gente imagina. Não será em uma instalação militar, porque inclusive na condenação o ministro Alexandre de Moraes pede a perda da patente de todos os condenados, precisam lembrar isso. Não será na carceragem da Polícia Federal, porque muita gente está pegando o exemplo do caso do presidente Lula e comparando com o Bolsonaro. Só que quando o Lula foi preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, ele não tinha a sentença penal condenatória transitada em julgado, ele tinha a condenação em segunda instância. Então ainda tinha recurso para ser pleiteado. Então para onde é que ele vai? Ele deve ir para Papuda. Mas vai ficar no meio dos outros presos, Carlito? Não, ele deve ficar em uma ala separada dos demais presos, que inclusive já está montada na Papuda, segundo informações apuradas por vários veículos da mídia tradicional, para receber não só o Bolsonaro, mas os demais indivíduos do chamado núcleo da trama golpista, né? Dos diversos núcleos. Então ficarão todos presos lá no mesmo lugar. E a própria defesa do Bolsonaro, inclusive, já admite, né? Os aliados já admitem que Bolsonaro será preso em novembro. Aliados já trabalham com o cenário de Bolsonaro preso em novembro. Por quê, Carlito? Porque muita gente falou que com atraso da publicação do acórdão sobre a condenação de Bolsonaro e dos demais membros do primeiro núcleo ali que foi julgado, né, do chamado núcleo crucial, os prazos não seriam suficientes, porque teria prazo de 5 dias para isso, prazo de 15 dias para aquilo, e que a defesa poderia tentar aquele acolá, e que tem um recesso do judiciário que começa em 22 de dezembro. Só que eles esqueceram de citar o seguinte, que tem vários anos, pelo menos desde 2019, o ministro Alexandre de Moraes não tira recesso, ou do meio do ano, ou do final do ano, porque ele sempre tem pego casos ali, por exemplo, que o indivíduo, que tem algum indivíduo preso. E a justiça determina que, em casos que você tem alguém que esteja preso e que esteja dependendo de uma decisão, você não pode simplesmente entrar de recesso e falar: a gente vai ficar aqui 20 dias de recesso, 15 dias de recesso, depois a gente vê o que a gente faz com esse preso. Não é assim. Nesse caso, a gente tem algumas figuras já presas. Braga Neto está preso, Mário Fernandes está preso, Marcelo Câmara, se não me engano, continua preso. Então a gente vai ter sim, ainda entre o final de novembro e acredito que a primeira quinzena de dezembro, a condenação publicada do transitado em julgado de Jair Messias Bolsonaro para o cumprimento da pena em imediato, e acredito que será na Papuda. Depois, evidentemente, a defesa vai tentar converter isso em prisão domiciliar. E para mim seria bem histórico, sabe o quê? Eles conseguirem publicar essa decisão entre o dia 12 e o 15 de dezembro, que foi quando tentaram dar um golpe inicialmente lá no governo eleito, né, do presidente Lula, e quando em 15 de dezembro se tentou ali, né, dar outros segmentos, algumas movimentações, inclusive para eliminar o ministro Alexandre de Moraes, mas não lograram êxito. Então, meu amigo, a prisão do Bolsonaro vai acontecer e o Valdemar da Costa Neto estaria colaborando, inclusive, para que isso ocorra.